Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Bom, para nós fecharmos a nossa discussão no contexto da sociologia em relação às ideias de Max Weber, nós precisamos conversar a respeito dessa sociologia compreensiva. E o que seria essa sociologia compreensiva? O Weber, ele que trouxe importantes marcos para dentro da sociologia, ele faz isso também nessa definição do que seria essa sociologia compreensiva. Bom, a sociologia, numa concepção conceitual bem simplificada, nós sabemos que é esse estudo do meio social, o estudo da sociedade. E ele pega essas ideias iniciais do Comte, do que seria essa sociologia, e traz sociologia compreensiva. E a sociologia compreensiva é exatamente sabermos como que as nossas ações, elas afetam o nosso meio social. Porque nós, enquanto indivíduos, nós temos expectativa. E nós temos expectativa em relação aos outros. Como os outros vão reagir às nossas atitudes, às nossas ações, aos nossos tipos sociais e como que isso vai refletir no meio social de modo geral. Bom, então nós temos que entender como que ele faz essa divisão, já que ele fala tanto nessa expectativa, como que as nossas ações elas refletem no outro, e isso caracteriza o que nós chamamos de tipo social, que seria uma análise sociológica do indivíduo. E esse tipo social, essa análise sociológica, gera o que ele denomina ação social. E a ação social, ele traz ela de 4 formas para nós. Então, nós temos 4 tipos de ações sociais na perspectiva do Weber. A primeira, ele fala uma ação social com relação a fins. O que é isso? Ação social com relação a fins é nós termos objetivos. Então, nós começamos uma determinada ação já sabendo o que esperar dela. Um exemplo clássico seriam os cursos de especialização ou mesmo as graduações. Então, nós iniciamos já sabendo como que vai ser esse final. Então, eu tenho muito bem definido o meu objetivo. Então, eu vou agir pensando no meu objetivo final. Então, eu tenho uma ação, mas eu estou realizando esta ação no momento presente, já pensando num resultado posterior. Então, eu tenho a minha ação hoje, pensando no meu resultado futuro. Então, por isso, esse tipo de ação social do Max Weber, essa ação que ela é pensada já com um objetivo bem determinado. Então, eu vou fazer tudo, vou fazer de todo o possível para que eu consiga alcançar o meu resultado. Mesmo que para isso eu tenha que agir de uma maneira pré-definida, pré-estabelecida, mas que eu saiba que, agindo dessa determinada maneira, o meu objetivo ele vai ser sim alcançado, eu vou conseguir materializar tudo aquilo que eu espero. A segunda ação é uma ação social com relação a valores. Então, nesse tipo de ação, o que o Weber ele nos propõe? Nós agimos de acordo com os nossos valores, sejam eles éticos, religiosos, políticos, enfim, não importa o que irá nos orientar, qual tipo de valor nós iremos usar numa situação em específica. Nós vamos agir voltados de acordo com esse tipo de conduta, seja ela política, seja ela religiosa, tenha ela algum cunho econômico que seja, não importa. Ação social com relação a valores, nós agimos de acordo com essas perspectivas, de acordo com essas condutas. A terceira ação é uma ação social afetiva, que ele fala que nós agimos por impulsos. Então, nós estamos buscando nesse tipo de ação social uma satisfação nossa. Então, não importa qual tipo de satisfação seja, nós vamos sempre agir por impulso para satisfazer alguma necessidade que nós, porventura, tenhamos. Um exemplo que ele traz para ilustrar esse tipo de ação social
são os shows e os jogos, que são exemplos claros de nós agirmos pelos nossos impulsos para satisfazer alguma necessidade que nós tenhamos. A quarta ação, ela é uma ação que ele denomina ação social tradicional, e essa ação regida pelos costumes. Então são os hábitos e costumes que uma sociedade ela desenvolve ao longo dos anos. Exemplo que ele traz para nós, o uso de aliança. Por que nós, em relações afetivas, ao termos compromisso com outra pessoa, por que nós usamos aliança? E por que tem uma mão e dedo específico para aquela aliança? Porque cada mão e cada dedo determina o tipo de compromisso que nós temos com aquela pessoa. Não sabemos, ninguém nunca questionou o porquê. Pode ter alguma explicação que a sociedade, de modo geral, não saiba, mas nós simplesmente praticamos, é um costume, e costumes eles não são questionados. Quando a sociedade começa a praticá-los reiteradas vezes ao longo dos anos, ela não mais questiona, ela simplesmente age daquela maneira porque já é uma convenção social, já é um costume que já está internalizado no meio social do qual nós fazemos parte. Bom, e nessa concepção de ações sociais, de tipos sociais que vêm para que a gente possa fazer essa análise sociológica do indivíduo, ele que é peça importante desse nosso meio social, o Weber ele traz para nós essa concepção de Estado moderno e como que surge esse Estado moderno. Bom, primeiro nós temos uma relação muito forte com o religioso, com o sagrado. Então, nas primeiras sociedades, nos primórdios da nossa sociedade, o que nós tínhamos eram explicações mitológicas, explicações mais voltadas para o religioso. Com o advento desse novo Estado moderno, o que acontece? Eu começo a ter essa separação. Então eu busco uma explicação muito mais filosófica, uma explicação mais científica, sociológica, do que uma explicação de fato religiosa. Com isso, eu começo a ter uma separação gradativa entre igreja e Estado. Quando eu começo a ter essa separação de igreja e Estado, surge o Estado moderno, que foi objeto da nossa discussão todos esses momentos. Então, o Estado moderno ele surge dessa separação entre igreja e Estado, e assim eu começo a ter uma sociedade mais organizada. Então eu passo a ter uma organização política melhor, que faz com que a sociedade comece a avançar. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Gostando, deixem o gostei de vocês, se inscrevam e compartilhem.